Boa noite, estamos ao vivo para mais uma aula. Eu e Nelisa Galante. Hoje vamos ensinar você a driblar os requisitos do inventário extrajudicial. Quem já estiver entrando, é só compartilhar com os colegas advogados, advogadas, porque essa aula tá imperdível. Vamos apresentar para vocês enunciados, precedentes, e você vai sair hoje dessa aula sabendo como utilizar o inventário extrajudicial, como verificar ali no artigo 610 do CPC quais são os requisitos e como você pode afastá-los para realizar o inventário no extrajudicial. Nelisa Galante já entrou. Vou ver se eu consigo aqui convidá-la para a gente já iniciar, porque vocês sabem que as nossas lives é o tempo de vocês. E nós também hoje, eu e Nelisa, temos uma grande novidade no que se refere às nossas aulas, e vocês vão ficar surpresos e surpresas. Nelisa entrou. Quem fale aí, Nelisa, para ver se está tudo funcionando, seu áudio. Boa noite, cheguei. Chegou. Áudio bom, imagem boa, como é que tá aí para você? Para mim tá tudo ótimo, perfeito. Eu estava falando aqui que a gente tem uma grande surpresa hoje para falar para o pessoal sobre as nossas aulas. E a gente entende que o tempo deles é muito precioso e por isso a gente vai direto ao foco com o conteúdo. E a gente quer saber quem está entrando. Coloca aí de onde você está falando para a gente também verificar esse Brasil inteiro sendo conectado aqui para dominar o extrajudicial. Então, vamos compartilhar com os colegas. Hoje a gente vai falar sobre requisitos do inventário extrajudicial. Na verdade, a gente vai apresentar possibilidades de você afastar esses requisitos legais para você utilizar o procedimento do inventário extrajudicial. Então, hoje, esse vai ser o nosso foco, te ensinar a como driblar. Nelisa, fale um pouco de você para a gente já entrar depois no nosso conteúdo. Sim, prazer, boa noite. Me chamo Nelisa Galante, sou tabeliã de notas e registradora civil há mais de 13 anos. Vanessa, se apresente aqui para minha galera. Pessoal, Vanessa Zanotti, advogada, especialista em direito imobiliário e apaixonada pela advocacia extrajudicial. A gente tem mais ou menos a mesma época, vamos dizer assim, de atuação, mesmo tempo de atuação, aproximadamente 20 anos, né? Eu e Nelis estamos no mercado jurídico, vamos dizer assim, e a gente tem muito conteúdo, muito conhecimento para passar para vocês. Ó, o pessoal falando lá de BH, sim, Eu vi gente os norte do Espírito mineiros. Santo, Barra de São Francisco, já vi. Agora aqui, eu quero pedir para você que está aqui com a gente, advogada e advogado, jovem advogado e jovem advogada, a dizer o seu município aqui nos comentários e o seu estado, que eu vou te dar uma notícia boa. Porque agora, Vanessa, eu estou mal acostumada. Eu quero começar toda a live dizendo qual é a quantidade de cliente que tem na sua cidade para você fazer essa captação de forma elegante e alinhada para os inventários extrajudiciais. Na verdade, Ora, a gente tá mal acostumada a dizer para os nossos, né, alunos, nossos colegas advogados que estão aqui, para mostrar as grandes oportunidades que nós percebemos no que se refere ao inventário extrajudicial, que é um mercado pouco explorado pela advocacia e que você não aprende na faculdade de Direito. Então, a maioria das pessoas, dos colegas, eles vão para o mercado sem esse conhecimento e, por isso, eles acabam indo para o Poder Judiciário e ali perdem tempo, se desgastam, porque a atuação hoje do Poder Judiciário é uma atuação lenta. A gente sabe que o Poder Judiciário não tem como
vazão a todos essa grande demanda. Então, se você conhece os requisitos do inventário extrajudicial e agora, com essa aula, você vai saber, olha, a gente viu ali um requisito legal, mas eu sei que eu posso afastar para ir para o extrajudicial, a sua possibilidade de atuação vai aumentar muito, muito. Impressionante. Ó, o pessoal doutora Ana Paula de Brasília. Dani, Já tá aí? e Vanessa, Dani Torres, Juiz de Fora. Dani, são 406 óbitos só em janeiro na sua cidade. Então, são 406 clientes para fazer inventário. Andresa, te conheço, hein? Cíntia de BH, Cíntia de BH, diga Vamos aí. ver. Vou aproveitar que eu estou em Minas já. Belo Horizonte, Cíntia, 1.585 óbitos registrados apenas em janeiro. Portanto, tem... Ai, Vanessa, meu bordão. Tem Pode honorário, falar. que é honorário. Por favor, gente, vamos colocar a mão na massa aí para executar toda, né, toda a nossa postura profissional, ética, para que a gente consiga captar esses clientes de forma elegante. Depois que eu vejo aí Brasília, Distrito Federal. Quem não esteve conosco na semana passada, a live ela tá no canal do YouTube, porque às vezes fica mais fácil para vocês pelo YouTube, porque ali você, né, pode pausar com mais tranquilidade. Então, quem ainda não se inscreveu no canal, o meu canal é Vanessa Zanotti, o canal de Nelisa Galante, se inscrevam no canal, porque a gente já tem algumas lives ali, que nós fizemos, sem ser da semana passada, umas lives que a gente já havia feito no ano passado. Então, tem bastante conteúdo para você já verticalizar o seu conhecimento no que se refere à advocacia extrajudicial. Já falamos de atos digitais, então a gente tem bastante conteúdo ali para você já começar a aprofundar seu conhecimento. Diga aí. Distrito Federal. Quem estava em Distrito Federal? Deixa eu voltar aqui. Doutora Ana Paula, doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula, Distrito Federal. Tá bom para você? 1.355 óbitos apenas em janeiro, ou seja, pessoas que estão precisando de informação, que elas têm até 2 meses para iniciar o procedimento do inventário para que não incida multa. Então, trabalhe na sua rede para que a sua sociedade te enxergue como uma profissional responsável que está dando informação de utilidade pública. Doutora Ana Paula também, eu já fiz algumas lives com a doutora Ana Paula, maravilhosa, advogada de Brasília. Inclusive, doutora Ana Paula, a gente tem que marcar uma live em breve, me chame aí que a gente combina. Então, o que a gente precisa é que vocês enxerguem. O mercado está aí para você se apresentar, para você conquistar. O que a gente está aqui para te fornecer conhecimento para que você utilize amanhã no seu dia a dia, na sua prática. Nossas aulas, elas são práticas e com bastante conhecimento para você já começar a aplicar amanhã. Pessoal, vamos entrar já direto no assunto, depois a gente volta, porque tem uma cidade aqui que colocaram, Fortaleza, no Ceará. Daqui a pouco você conta pra gente, Nelisa, esses dados de Fortaleza. O que a gente precisa entender é que o Código de Processo Civil, ele trouxe os requisitos de você, que na verdade o advogado ou a advogada tem que preencher para poder se utilizar do procedimento do inventário extrajudicial. Só que depois de alguns anos, a gente começa a perceber movimentos da doutrina, movimentos da jurisprudência e também movimentos de advogados que criaram teses que, ao entender o objetivo da lei, né, o objetivo do inventário extrajudicial, começam a criar precedente. Começam a construir entendimentos que indicam a possibilidade de você, mesmo existindo o requisito do artigo 610 do CPC, você consegue afastar para utilizar o extrajudicial. E aí vocês podem estar perguntando para a gente, mas por que é tão importante eu saber isso?
Por que que eu tenho que fugir do Poder Judiciário? Por que que eu tenho que ir para o extrajudicial? Aí eu quero saber quem está aqui com a gente, se vocês têm opinião sobre esse assunto, se vocês, como eu, como advogada, já sofri bastante no Poder Judiciário e quando eu enxergo a possibilidade de ir para o extrajudicial, eu simplesmente abraço com todas as minhas forças, porque eu entendo, na prática da minha advocacia, o que é um processo judicial, quão lento, exatamente, ó, a Jaqueline colocou aí, morosidade. Quão desgastante é você depender do Poder Judiciário. E o que a gente percebe é o seguinte, eu com 20 anos não quero, né, de advocacia, eu não quero que você demore tanto tempo a enxergar o que eu enxerguei. E também porque quando eu me formei em 2004, né, estou quase 20 anos advogada, e quando eu me formei em 2004, não existiam as possibilidades que hoje existem. Então, acho que a gente precisa ter essa consciência. Ó, a Cíntia colocou, cansei da morosidade do judiciário. Jaqueline, bem-vinda. Jaqueline é uma queridíssima fã do extrajudicial. Vanessa, deixa eu só complementar a sua fala na questão do criar precedentes, né? Essa questão. Quem cria o precedente é você, advogado, é você, advogado. É a advocacia que cria o precedente. E o que está acontecendo nesse movimento aí do extrajudicial? O judiciário está vendo bem, está vendo com carinho esse movimento dos advogados e das advogadas acionando o judiciário e falando, olha, nesse formato aqui, a gente vai estar atendendo o espírito da lei, não a letra da lei. E essa é a busca. O extrajudicial está aqui, nós do extrajudicial estamos aqui para receber atos que antes eram tipicamente processuais e aplicar aqui com a nossa, materializar, né, a autonomia da vontade com a nossa fé pública. E quanto mais vocês, advogados, trabalham daí, levando ao judiciário, né, porque a decisão tem que vir deles, não vai ter jeito, a decisão inicial, a primária, porque as outras acabam nascendo naturalmente, para buscar que o espírito da lei seja atendido, porque a letra da lei, neste momento, do espírito é mais importante do que a letra. Então, esse movimento continuem fazendo, porque está só vindo coisa boa. E é interessante a gente mencionar que, como eu falei, quando eu me formei em 2004, não existiam tantas possibilidades no extrajudicial. E o que a gente percebe é que, com o passar dos anos, cada vez mais procedimentos estão sendo levados para o extrajudicial. E isso não significa uma ausência de procedimento. Pelo contrário, no extrajudicial, a gente percebe muitas vezes que o cuidado com o procedimento é até maior do que com o Poder Judiciário. Quem está aí e advoga, quantas vezes você já pegou uma decisão judicial que muitas vezes não analisa toda a documentação que você apresentou, ou repete a decisão? Não recolhe o imposto devido, ausência de recolhimento de imposto. Eu sei que isso parece bom, só que você vê a falha acontecendo, né? No extrajudicial, isso não acontece. Exatamente. Aí nós temos alguns motivos, né, disso não acontecer. Talvez a responsabilidade do tabelião, do registrador, leve com que eles tenham mais esse cuidado, né, com o procedimento, pode ser um dos motivos. Mas então o que a gente percebe é que existe essa onda, e aí alguns chamam de desjudicialização, porque são procedimentos que são tirados do Poder Judiciário e indo para o extrajudicial. Tem alguns que utilizam a nomenclatura de desjudicialização ou um movimento de extrajudicial, e aí cada um utiliza um termo diferente, né? O meu é cooperação. Cooperação com o judiciário. O poder é deles. Não falem tirar o poder deles, não, que eles ficam tensos. Então, coopera. O poder é deles e a gente coopera. A Flávia colocou aqui, ó, a advocacia está com uma vertente colaborativa, com esse perfil todos ganham benefícios, inclusive os magistrados. Exatamente, Flávia, a nossa intenção aqui é passar muito conhecimento,
porque a gente entende também que esse tipo de conhecimento não é ensinado nas faculdades de direito. Então, a pessoa, né, o bacharel, a pessoa que sai da faculdade, que já inicia a advocacia, ela, por não ter, acaba pensando que a solução dela é o poder judiciário. Então, a gente precisa propagar esse conhecimento para que os jovens advogados, jovens advogadas enxerguem outras possibilidades além do poder judiciário. E aí é interessante mencionar o seguinte, quando a gente fala do extrajudicial, eu já ouvi pelo menos algumas 3, 4 pessoas falando assim para mim, você fala, você advoga no extrajudicial, você atua no extrajudicial, então você só faz acordo, né? A pessoa me falou isso. Porque pensa que extrajudicial é só fazer acordo. Pessoal, o extrajudicial é um mundo. É um mundo. O inventário extrajudicial é um procedimento dentre inúmeros procedimentos. E aí, por exemplo, quando a gente pensa, vamos colocar na minha área de atuação do direito imobiliário, a gente vai para dentro de contrato de locação. Vamos colocar. A gente tem ata notarial, que é lavrada referente a um contrato de locação. Então, existem tantas possibilidades de utilização de mecanismos, de instrumentos que o extrajudicial proporciona em N situações. Então, extrajudicial não é fazer acordo, não é trabalhar só com acordo, é também acordo, né? Mas não é só isso. Então, a gente precisa também passar para vocês que extrajudicial é um mundo e que a gente vai apresentar hoje para vocês um pedaço e a gente vai cada vez mais aumentando aqui o conteúdo para vocês sobre o extrajudicial. Vanessa, qual é o problema? Vamos compartilhar com o Francisco, com o Felipe, com a Maria que está aqui. Qual é o problema de não saber como driblar os requisitos do inventário extrajudicial? Primeiro, você olha o CPC, ele te leva para o judicial, né? Porque em muitos casos, claro que a grande maioria é consensual, tá tudo certo ali, mas se você não tem esse conhecimento que a gente vai dar agora, você de imediato vai para o judicial. Então, a falta do conhecimento faz com que você vá para o judicial e atrase muito a entrega do resultado para o seu cliente, porque você pode entregar em 2 meses, 3 meses, 20 dias, como eu já lavrei uma escritura de inventário em 20 dias, ou você vai entregar em 10 anos. Então, a falta de conhecimento é o primordial do problema por não saber driblar. E as consequências, Vanessa? Quais seriam as consequências aqui de não saber, né? O que acontece na prática? Pois é, se você não sabe como driblar, você pode passar uma informação equivocada, desatualizada, e isso representar uma falta de profissionalismo seu. Você pode, em razão disso, perder o cliente. E sempre lembrando que quando você conquista um cliente, quando você fecha o cliente, você atende aquele cliente da forma adequada, utilizando a técnica atualizada, você conquista esse cliente para outras demandas também. E se vier uma demanda desse cliente que não for sua especialidade, você vai indicar para o colega, para outro colega. Mas se você não tiver esse conhecimento que a gente vai passar para você hoje, você vai indicar um procedimento equivocado, né? Você vai dizer que a solução dele está no ajuizamento da ação de inventário e partilha, quando não está. E aí você vai passar a falta de profissionalismo, você talvez não feche com o cliente, porque talvez ele procure um outro colega, um outro advogado que vai passar para ele a solução adequada, naquele caso concreto, e você vai, pessoal, no pior das hipóteses, além de você perder o cliente, falta de profissionalismo, você vai ajuizar uma ação e você vai ficar ali no Poder Judiciário quantos anos seus honorários simplesmente não vão se pagar. É isso que vai acontecer com você. Quando você agora está tendo a possibilidade de, com esse conhecimento que a gente vai te passar, enxergar o extrajudicial como solução e, como a Melissa falou, lavrar uma escritura de inventário e partilha se for o seu caso, 20 dias, 1 mês. E se você for para o Poder Judiciário, você vai fazer o quê? Demorar no mínimo 5, 10, 15 anos para resolver o inventário
básico, inventário básico. Então, pessoal, Nelisa, agora, calma aí. Antes da gente entrar aqui no primeiro requisito, já falar para o pessoal como driblar esse requisito, quem aqui que está assistindo a gente quiser receber antes de todo mundo, antes do seu concorrente, o nosso material gratuito sobre inventário extrajudicial. Mande um direct para mim ou para a Nelisa. Quem não segue Nelisa, gente, coloca aí ó, no nomezinho lá, que vai aparecer o dela também, comece a segui-la e mande pra gente o seu e-mail, porque esse material gratuito vai sair hoje ou não vai, Nelisa? Vamos deixá-los com uma pitadinha de surprise. Mas aqui, Vanessa, antes da gente entrar nos requisitos. Ah, tá. A gente dividiu essa live em duas, né? Você falou sobre isso no início, lá antes de eu entrar? Não. Muitas demandas envolvendo os requisitos. Essa é a live parte 1, hoje, terça-feira. Você fica com a gente, que quinta-feira tem a parte 2 dessa live. A gente vai fazer 2 requisitos hoje e 2 requisitos na quinta que vem. Fica com a gente, que assim, lives se complementam e a partir da quinta-feira você já pode usar sem moderação o conhecimento adquirido aqui. Pode falar, Vanessa. Nelisa, você está aí aberto para falar de Fortaleza, que ficou para trás? Fortaleza, vamos lá, Fortaleza. Fortaleza, quem é o nome? Sabrina. Sabrina Fortaleza, para sua felicidade, apenas em janeiro de 2023. Felicidade que eu digo assim, né? Claro, respeitando. Vocês entenderam, né? Quando eu falo felicidade. Do mercado da advocacia, vamos dizer assim. Da advocacia, óbvio. Apenas em janeiro de 2023 ocorreram só em Fortaleza 1.530 óbitos. Então, são 1.530 clientes, não são potenciais clientes, porque o inventário é um ato obrigatório. Então, por favor, fique ligado, coloca lá um eu quero no nosso direct, porque o e-book vai vir perfeito para você colocar em ação, praticar diretamente com essas famílias aí em Fortaleza. Agora, deixa eu falar uma coisa, antes de entrar nos requisitos, gente, prometo a última coisa. Recebi uma ligação de uma advogada hoje, extrajudicial. Nelisa, só tem um papel de pão aqui, doação de fulano para fulano, e é o que a gente tem para colocar na escritura de inventário. Falei, vamos fazer uma investigação? Aí ela, como assim? Falei, vamos investigar? Olha eu. A possibilidade desses honorários ampliarem. Aí ela ficou assustada. Eu falei, eu só penso nos honorários, gente. Como a minha tabela é muito regrada, eu não tenho limite. Quer dizer, eu tenho um limite, só penso no não limite que vocês têm. A advocacia não tem limite. Eu só foco em vocês. Vamos investigar? Enfim, a prefeitura doou o imóvel para A, que não está na matrícula. A, só tem um papelzinho da doação, não foi ainda materializado. A, doou para B, e B doou para C, que é cliente da advogada que me é o papelzinho. Papelzinho de pão. Então, assim, antes do inventário, ela veio para trazer uma posse para inventariar para posterior o capião no futuro. Eu falei, vamos abrir, como colocar tudo na mesa, você tem algumas regularizações para fazer imobiliárias antes do inventário. Eu aprendo muito com você, Vanessa, essa questão do serviço complementar. Então, a gente tem que ficar com a antena ligada. Inclusive, acho que essa antena está mais ligada em razão da convivência com você. Serviços complementares. A gente precisa ficar atento. Como levar uma posse para o inventário? Vamos entender. Por que posse? Por que esse cliente está chegando com esse papel de mão aqui? Então, assim, essa é uma recomendação. Se atente para tudo que está à volta, porque, de repente, esses honorários que você achava que era que já seria alto, pode ser lá nas alturas mais ainda. Na verdade, não, agora calma. Você entrou nesse assunto, agora tem que falar, tem que complementar. Apresentei hoje, eu até falei sobre isso nos stories hoje. Eu apresentei hoje uma proposta de honorários para uma cliente sobre inventário extrajudicial. E são alguns imóveis, e ela me passou o que ela achou, porque muita gente não tem essa documentação organizada, né? Então a pessoa falece, aí os herdeiros vão procurar e
Enfim, o que ela encontrou, ela me passou. E aí eu passei para ela o valor para fazer o inventário extrajudicial, só que eu expliquei detalhadamente. Falei assim, olha, esse valor aqui é para a gente fazer o inventário extrajudicial, mas a primeira etapa que eu preciso percorrer com você é um levantamento documental. Nesse levantamento documental, aí sim eu vou verificar o real estado desses imóveis e aí a gente vai pensar, né, estrategicamente qual é a melhor forma da gente levar esses bens para o inventário e partilha. Só que a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, o inventário, ele tem um prazo para você iniciar. E esse início, você pode, na verdade, você formula ali aquele requerimento de nomeação de inventariante para já suspender o prazo, para você não ter qualquer dor de cabeça no que se refere à multa do ITCMD, se você não observar o prazo de 60 dias. Então, nesses casos, quando você pega uma situação que tem a documentação está ainda confusa, seu cliente não tem a documentação dos imóveis, ou você vai precisar fazer esse levantamento documental, para você suspender o prazo de 60 dias, para você, né, na verdade, para você não ter que pagar a multa, se você extrapola o prazo, você já inicia com o requerimento do inventariante, faz a nomeação de inventariante, aí você está tranquilo para fazer o levantamento documental, e aí você vai entender, será que eu vou fazer o inventário e partilha da posse? Ou será que é mais interessante eu fazer a regularização e depois já levar para partilha o imóvel regularizado? Aí você vai estudar o caso. Então, assim, e aí o mais fascinante, né, do imobiliário é isso, é essa investigação que a gente faz. Quando você pega aqueles documentos, aí você começa a estudar para você pensar uma solução para aquele caso. E não tem jeito, cada história é uma história. Não tem como você, não, a solução é sempre uso capião. Não é, essa resposta não é adequada. A pessoa que fala, tem uma frase dessa, é uma pessoa que não entende a documentação, não entende as possibilidades, enfim. Então, a gente precisa... Olha, gente, que honra que entrou aqui agora a doutora Leidiane. Tem que falar, querida, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Espírito Santo. Quem quiser assessoria aí do direito condominial, gente, só entrar em contato com a doutora Leidiane Maline, maravilhosa. Obrigada pela sua presença. Eu mencionei hoje nessa conversa com a advogada. Mencionei Leide nessa conversa com a advogada que eu mencionei ainda há pouco tempo. Falei dela hoje, eu tive um aprendizado enorme com Leide. E aqui, a gente tenta ser objetivo, não briga com a gente tenta ser, mas o assunto rende tantas coisas boas para a gente aprender, além de direto ao ponto. Mas vamos lá, Vanessa Zanotti. Vamos começar a ensinar essa galera como driblar os requisitos do inventário extrajudicial e vamos começar pelos herdeiros maiores e capazes, pode ser? Com certeza. Está lá no artigo 610, parágrafo 1º do CPC. E, pessoal, Nelisa, diga pra gente, se eu me deparei com uma situação de um caso concreto com um herdeiro menor, será que eu posso utilizar o extrajudicial? Tcharam! Sim! E de várias maneiras. Olha que maravilhoso! Essa live deveria se chamar Pulo do Gato do Inventário Extrajudicial. Pulo do Gato. Hashtag Pulo do Gato. Hashtag Pulo do Gato. Pulo do Gato número 1. A resolução 35 do CNJ, né, que regulamenta inventário, divórcio, aqui os atos processuais, né, aqui no extrajudicial, tem um artigo que prevê a possibilidade de emancipação. Ou seja, se tiver algum menor maior de 16 anos, existe a possibilidade de se proceder à emancipação por escritura pública. Não me pense em judiciário, por favor. Por escritura pública, sendo consensual, óbvio, e normalmente para esse caso especificamente eu já pratiquei vários atos de divórcio especificamente, onde tinha maior de 16, a gente emancipou e fez o divórcio em seguida. Então, essa é um pulo do gato
normativo, consta lá na norma. Agora, Vanessa Zanotti. Artigo 12 da Resolução 35 do CNJ vai ser o seu artigo que vai fundamentar a possibilidade dessa emancipação para que você possa utilizar o inventário extrajudicial. Então, essa é a primeira possibilidade de driblar o requisito do herdeiro menor. E aí a gente vai para a segunda... Isso. E a próxima vez, então, que alguém te disser que só pode fazer inventário no extra com maior, você já vai falar assim, não é bem assim que funciona. Já vai ter uma resposta na ponta da língua. Vamos lá, Vanessa, pulo do gato 2. Pulo do gato 2. Inclusive, pessoal, a gente está aqui com material escrito sobre esses temas e a gente vai enviar esse material para o pessoal que está na comunidade. Inclusive, essa comunidade do WhatsApp, que está sendo transformada porque ela foi invadida pela advocacia extrajudicial. Se você quiser entrar na comunidade, o link está na minha bio, o nome dela ainda está em Mob Player, mas ela está sendo reformulada para abranger a advocacia extrajudicial. Então, se você quiser ter acesso ao material escrito dessa live, dessa aula de hoje, entra na comunidade que a gente vai colocar esse material amanhã lá na comunidade, beleza? E essa conversão da comunidade é super interessante, porque o mercado, né, Vanessa? As pessoas que estão à nossa volta, os feedbacks que a gente está tendo, fez essa exigência dessa conversão, porque em todas as áreas, tudo que perpassar pelo direito imobiliário, pela advocacia extrajudicial, a gente quer. Então, a gente tinha uma comunidade, né, que era focada em um tema, e agora a gente vai abrir para o extrajudicial de uma forma maior e aí vai conseguir abarcar outras demandas. Exatamente. O Tomás está perguntando, Tomás, na minha bio do Instagram, só você clicar e tá lá o link da comunidade. Mas qualquer coisa, se você não conseguir encontrar, me mande um direct ou para a Nelisa ou para mim, que a gente te explica direitinho e te manda o link separado, beleza? Pessoal, o pulo do gato 2, no que se refere aos herdeiros maiores, e aí a gente já tem alguns precedentes jurisprudenciais espalhados pelo Brasil, né, Brasil afora, mas nós vamos apresentar aqui para vocês o fundamento em enunciado, não enunciados, em portaria e provimento. Então, a gente tem alguns estados que já regulamentaram essa possibilidade. E aí, como que é? Como que funciona? Se você tem um herdeiro menor de idade, mas você vai realizar a partilha igualitária, sem haver qualquer tipo de compensação, você poderia utilizar do inventário extrajudicial. E aí nós temos a portaria do Tribunal de Justiça do Acre, que é a portaria 5914-12 do TJ do Acre de 2021. Essa portaria, ela determina que os tabelionatos de notas autoriza, né, eles a lavrarem a escritura de inventário e partilha, mesmo havendo o herdeiro interessado incapaz, desde que a minuta final seja submetida à vara de registros públicos e que seja realizada a oitiva prévia do Ministério Público. Então, olha que interessante. Lá no Acre, nós já temos essa portaria específica autorizando. Então, a gente percebe que se você, no estado que você atua, não tem essa portaria, não tem uma regulamentação, você pode provocar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário realize essa autorização e você possa realizar o inventário e partilha no extrajudicial. Pessoal, pensem, é muito mais simples, muito mais menos complexo você solicitar essa autorização judicial do que você levar o inventário todo para o Poder Judiciário. Agora, Vanessa, acho que eu vou até simplificar aí para o pessoal. Você mencionou o judicial e existe essa possibilidade. Agora, que tal uma autorização administrativa? Eu gosto da inovação, tá? Então, assim, eu proponho a você que está me vendo, advogado ou advogado, que tem um caso desse na mão.
A, direcionar o requerimento para o cartório, para o tabelião ou tabelião de sua confiança, fundamentar, mesmo tendo menor ou incapaz, fundamenta com as decisões que tem espalhadas pelo Brasil. A partilha tem que ser igualitária. Leve ao tabelionato, converse com o tabelionato, suscite dúvida, por favor, porque os meus argumentos, os meus fundamentos são muito bons. O tabelionato tende a suscitar dúvida, porque nós não podemos praticar, ou ele diz não, o tabelionato, ou ele suscita dúvida. E que tal você despachar com o juiz da vara de registros públicos? Uma decisão administrativa, que a gente pode ter, assim, num tempo recorde, e você cria um precedente na sua comarca, no seu estado. Penso que vale a pena, tá? As inovações, eu sou colada nas inovações. Com certeza. E a gente aqui está trazendo para vocês já uma fundamentação. Você pode utilizar portarias, né? No caso, a portaria do Acre e o provimento do TJMT, que é o provimento 25 de 2022. Então, são inovações. 2021 no Acre, 2022. Então, a gente percebe que está tendo essa transformação. Então, quem sabe, como a Nelisa colocou, vocês, né, façam um requerimento com essa fundamentação, nessa legislação que a gente está trazendo para vocês, e converse com o tabelionato, tenha essa conexão, para que você, de repente, seja o primeiro a realizar um inventário extrajudicial de menor, incapaz, aí na sua cidade, e abra as portas para tantas, né, talvez para os seus colegas, ou que você seja o pioneiro, que as pessoas consigam te identificar como aquele que abriu, né, aquela possibilidade, e quem sabe você, dessa forma, se torne a referência na sua cidade. Eu estou com uma advogada agora em andamento, ainda não chegou o requerimento dela de São Paulo, imóveis aqui no Espírito Santo. Ela amou, ela falou, nunca ninguém me deu essa possibilidade. E mais, Vanessa, ela melhorou, ela falou assim, Elisa, eu vou levar para você ITCMD recolhido, tudo certinho, para quando chegar no juiz, ele vai falar assim, meu Deus, não quero isso no judicial, não tá amarrado. Ela usou esse termo, eu vou amarrar esse negócio, que esse juiz, na sua situação de dúvida, vai ficar com dó de dizer não. Aí eu falei, nossa, olha só, esse caso aí você vai ter que voltar para contar pra gente o que aconteceu. Aí vai ficar todo mundo aqui querendo saber. Então, ela topou e está juntando a documentação e vai estar organizando tudo para me fazer o requerimento e a gente suscitar a dúvida para o juiz. Decisão administrativa, tá? Só para confirmar, uma decisão administrativa não é judicial. Excelente. Expliquei para ela que a gente já tem, né? A lei já diz não. Vamos tentar abrir um precedente. Exatamente, exatamente. E como a gente já percebe que outros estados já têm essa possibilidade, por que não alcançar o estado que você não tem? Só porque a sua corregedoria não editou essa, né, o seu tribunal não editou essa norma. Então, quem sabe você vai mostrar para o tribunal a necessidade de atualização da norma? Quem sabe? Exatamente. A gente tem também Goiás, não sei se tem alguém aqui do estado de Goiás. O estado de Goiás, eu lembro que foi um dos primeiros, assim, que gritou para mim, porque a normativa deles estadual determina que só apresentando protocolo da resolução, o que a norma fala? Apresente o protocolo judicial das questões que envolvem o menor. Então, o advogado vai lá no judiciário, protocola guarda, alimentos, tudo do menor, traz o protocolo para o tabelionato de Goiás. O tabelionato de Goiás já tem autonomia para fazer um inventário extrajudicial. Então, inclusive, essa semana mesmo, uma advogada compartilhou comigo de um grupo na qual ela faz parte, e perguntando como é que se tinha possibilidade de fazer, né, inventário com menor. E uma advogada aqui do Espírito Santo disse que sim, que era só apresentando o protocolo. Eu fui até no meu story para esclarecer esse ponto. O Espírito Santo fala que tem que resolver todas as questões do menor no judiciário, 100%. Ou seja, nosso código de normas não está no espírito da lei, né? Então, a gente precisa criar precedentes nas comarcas para que haja esse movimento. E eu preciso até defender um pouquinho a corregedoria, porque a corregedoria dá conta do judicial e do extra. É muita coisa. Então, eles não conseguem acompanhar
demanda das decisões dos outros estados, assim, é bem, bem difícil. Mas nós estamos aqui para criar precedentes. É verdade. Tá. Então, pessoal, requisito menor e incapaz, a gente já superou com vocês. Então, se o caso concreto aparecer para vocês, você já sabe como driblar. E agora vamos para o segundo requisito que a gente vai falar, que é sobre testamento. A gente tem no testamento muito importantíssimas considerações e você precisa entender o seguinte. Primeiro, a previsão está lá no 610 do CPC, o requisito, e a gente, o que foi verificado? Essa questão, tem o testamento, será que ali a pessoa expressou a vontade dela, está ali dizendo o que vai para quem, o que vai acontecer, porque a gente precisa ir para o Poder Judiciário. Por que o artigo 610 colocou especificamente ali o testamento? Nelisa, diga pra gente, por que essa obrigatoriedade tão grande? E aí a gente se pergunta, será que a gente precisa passar por tudo no que se refere ao testamento no Poder Judiciário? Ou a gente pode fazer uma parte, e aí a gente vai explicar o que é essa parte, uma parte no Poder Judiciário e depois uma parte no extrajudicial. Como que funciona essa situação? E aí, antes de Nelisa responder isso, a gente precisa também entender o seguinte, o testamento, ele pode ter disposições referentes à partilha dos bens, e ele pode ter disposições outras, né, que não se referem à partilha dos bens. E agora a gente está falando sobre testamento que fala, que expressa a vontade sobre partilha de bens, tá, pessoal? Isso aí é um esclarecimento que a gente tem que já deixar firmada essa premissa com vocês. O espírito da lei, assim, eu acredito que em todos os requisitos, né, principalmente nesse do não, o requisito que fala não, não menor, não testamento, proteger, né? Tanto lá no menor, o espírito da norma é proteger o menor. Então, se a gente traz uma partilha igualitária, continua protegido. Aqui no testamento, o objetivo da norma também é proteger esse testamento, proteger a vontade daquele testador. E aí, a legislação proíbe. Mas, Vanessa, fala pra gente aí qual é o pulo do gato do testamento. Então, pessoal, o pulo do gato é o seguinte. Como no testamento a gente pode efetuar, a gente precisa, na verdade, como a Nelisa falou, a gente tem que confirmar a autenticidade, ou confirmar que aquela vontade ali foi expressa de maneira ok, que está tudo certinho com o testamento. Então, o que o testamento precisa ser realizado com ele é um registro. É como se fosse uma confirmação do testamento. Então, esse procedimento de confirmação do testamento precisa ser realizado no Poder Judiciário, mas é um procedimento rápido, que não é tão demorado quanto um procedimento de inventário e partilha. Então, o que o enunciado que a gente vai falar agora aqui para vocês trouxe? A possibilidade, o enunciado 600 da 7ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Ele trouxe a possibilidade, né, esse enunciado ele coloca, de você fazer o registro judicial do testamento e aí depois, se não houver nenhum conflito de interesse, se tiver todo mundo em acordo, você leva... E também, né? Exatamente. Confirmou o testamento está todo perfeito, o juiz proferiu a sentença confirmando o testamento, você leva o inventário e partilha para o extrajudicial. E aí a vantagem você faz o procedimento da confirmação do testamento, que é um procedimento mais rápido do que o inventário e partilha, e depois você pega aquele testamento que já foi confirmado, registrado, e você leva para o extrajudicial. É um procedimento simples, para nós que somos técnicos, né? É um procedimento simples, ir ao judiciário pedir o registro do testamento, e é rápido, mas aqui eu tive um caso que eu lavrei a escritura de inventário que precisou ir para o judiciário, foi 3 meses mais ou menos.
com a atuação efetiva do advogado, que se ele tivesse protocolado deixando lá, é um procedimento rápido, vai sair mais rápido que tudo lá, mas pode sair mais rápido ainda se você exercer a sua advocacia com eficiência. Vai despachar com o juiz, que para que aquilo, para o juiz, é uma, né, juridicamente, é uma formalidade só. Ele vai abrir o testamento, se encaixa na lei, sentença, manda abrir o inventário e segue o baile. Geralmente faz a oitiva do Ministério Público, que aí você pode também fazer o acompanhamento na promotoria que está tratando ali daquela vara. E como a Nelisa falou, é um procedimento que o juiz não vai querer que fique ali, porque é rápido, ele vai só verificar a formalidade mesmo do testamento, oitiva do MP, sentença, trânsito em julgado, acabou. Você pega aquilo ali e vai para o tabelionato de notas para fazer o inventário e partilha. Então, imagina se você não tem esse conhecimento, tem testamento, acabou. Vai ter que ser ação judicial, e aí você vai trazer essa informação equivocada, o cliente pode muitas vezes ficar frustrado, porque né, talvez queria resolver rápido, e você, sem ter essa informação, vai acabar se equivocando e talvez sendo visto como um não especialista. Depois seu cliente descobre que era possível ir para o extrajudicial e você não passou isso para ele, pode trazer uma situação bem, bem constrangedora, né? Conforto, né? Porque quando a gente trabalha com eficiência, isso reverbera na sociedade positivamente, mas quando também não trabalha com eficiência, reverbera mais ainda. Então a gente tem que estar sempre atualizado, cuidado com o Google, cuidado com o Google, por favor. Busque sempre conhecimento com técnicos, com especialistas, para que tudo corra bem aí no andar, né, da sua prestação da advocacia. Mas eu queria só mencionar aqui um trechinho, Vanessa, da decisão do STJ, que é a decisão primária. Assim. Então, mas antes de falar do STJ, então a gente tem o enunciado 600 da Jornada de Direito Civil. A gente tem, qual é o enunciado do IBDFAN, que também fala sobre isso? 16, nesse mesmo sentido. Uhum. E agora o RESP, vamos lá. Olha eu antecipando tudo. Então, o RESP, anota aí, por favor, porque acho que vale a pena a leitura. RESP 1808-767 de 2019. Esse RESP é o precursor que a gente tem notícia, né? É o precursor dessa questão de abrir a possibilidade para lavrar escrituras no extrajudicial quando há testamento. E eu até negritei aqui porque é importante essa parte. Privilegia a autonomia da vontade. Esses atos que estão saindo não, né? Que está sendo dado pelo legislador a possibilidade de ser feito no extra, o foco é a autonomia da vontade. Então, tende a realmente saindo não, meu Deus. O judiciário tem descentralizar, a palavra correta é essa, né? Porque tudo era centralizado, tende a descentralizar cada vez mais para que a gente aqui do Extra assuma esses atos principais que tratam da autonomia da vontade. Então, saiu o inventário, saiu não, né? Descentralizou o inventário, descentralizou separação, divórcio e adjudicação. Isso, e um universo do Extra. Então, pessoal, vocês já têm agora os fundamentos para vocês utilizarem no que se refere a afastar esses dois requisitos que a gente conversou hoje. Herdeiros maiores, né, e capazes. Então, se vocês se deparar com um herdeiro menor e incapaz, trouxemos para vocês os fundamentos para vocês utilizarem o extrajudicial, e também no que se refere agora ao segundo, que é a possibilidade de testamento. Então, se tiver testamento, também trouxemos o fundamento para você utilizar o extrajudicial mesmo tendo testamento. Quinta-feira, às 19h37, vamos continuar nesse assunto, porque ainda vamos tratar de outros dois requisitos. E agora, Nelisa, conta a novidade sobre semana que vem, que a gente vai inaugurar aí uma sequência. Sim.
a partir de semana que vem, a gente terá uma data fixa, data não, dia da semana fixo, toda quarta-feira. A gente vai estar aqui colada com você que está interessado, focado e determinado a entender mais do extrajudicial para que possa utilizar sem moderação. O objetivo é encher o pote de conhecimento e utilizar o conhecimento sem moderação aí na sociedade em que você vive, para que haja essa transformação e a sua sociedade te enxergue como um especialista neste momento, em inventário extrajudicial. Exatamente. Então, a partir de semana que vem, a gente vai ter aula toda quarta-feira, às 19 horas e 37 minutos. E as aulas, elas vão ser aqui no Instagram, mas a gente vai ter conteúdo exclusivo no YouTube. Então, se você não se inscreveu ainda no meu canal e no canal de Nelisa, se inscreva, porque os conteúdos também vão ser disponibilizados ali. Mas essa semana a gente está tendo aula terça, hoje, quinta, de novo, e na partir da semana que vem, toda quarta-feira. A Cristiana está colocando aí, muito boa a iniciativa. Olha, hoje eu estou aqui, agora eu tenho que falar uma coisa para vocês. Chateada, triste, quase que eu chorei no início da live, gente, porque o meu Flamengo perdeu. Que tristeza, meu Deus do céu. Muito triste. Quem assistiu o jogo aí sofreu comigo, porque, olha, complicado, tá? Quem tava aqui na expectativa aqui do Mundial, agora veio o Flamengo perder, gente. Foi triste, foi triste. Esse coração flamenguista aqui já tá sofrendo hoje, mas o meu compromisso com vocês era maior que qualquer coisa. E aí, por isso estou aqui, aí. Então, tá, combinadíssimo. Vamos deixar a Vanessa, né, tadinha, sofrer. E quarta-feira agora a gente se encontra aqui para continuar como driblar os requisitos do inventário extrajudicial. E aí vai ser advogado e o outro são 4. Quais são os outros 2? Não, olha só, não antecipa, não antecipa nossa surpresa para o pessoal voltar aqui quinta-feira e a gente terminar essa live. Quem quiser o material gratuito, mande direct, não se esqueça. E vamos agradecer ao pessoal que ficou com a gente até agora. Flamengo me desconcentrou, olha só. Beijo, Rita. A gente se encontra com a gente. Até quinta. Beijo grande.